Olá, tudo bem com você aí em casa? Muito obrigada pela sua audiência. O Cidade em Destaque de hoje está no ar e o assunto é bastante preocupante para todo mundo aqui de Cascavel. Saíram os dados referentes ao levantamento do índice rápido de Aedes aegypti, divulgado hoje à tarde pela Secretaria de Saúde, que apontou 4,5% de infestação. A gente sempre lembra que o preconizado, recomendado pelo Ministério da Saúde, é de apenas 1%. Então isso é bastante preocupante, a gente precisa estar atento, fazer aquela limpeza básica de vasos, não deixar a água parada, esse que é o essencial. Nunca deixar a água parada em local nenhum, até porque a gente vive um período de muito calor, de chuvas esparsas, então possibilita muito fácil a procriação, a proliferação do mosquito da dengue. E para falar sobre esse assunto, para dar mais dicas para a gente, está comigo aqui nos estúdios da Stop TV, a médica da Vigilância de Saúde da 10ª Regional aqui de Cascavel, a doutora Lilimar Mori. Doutora Lilimar, a gente está assustado. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Boa tarde ou boa noite, obrigada também pela oportunidade e nós estamos aguardando de todos os municípios da nossa regional o encerramento deste levantamento, seja Lia ou Lira, dependendo do tamanho do município, tem uma atividade um pouquinho diferente, mas no final ele diz para a equipe de saúde, olha, tem mosquito ou não tem, né? Quando a gente fala desse recomendado, não é bem o recomendado ter mosquito da dengue, não é. É o nível de infestação tolerável. Dos imóveis, é o tolerável, para não termos uma epidemia, é até 1%. Acima de 1% até 100%, quer dizer, matematicamente é quase tudo, você tem o risco de ter epidemia. E agora, né, com esse índice de 4,5 de infestação predial, quer dizer, a cada 100 imóveis, 4,5, ou a cada 200 imóveis, 9 estão apresentando larva do mosquito. Esse mosquito está infectado? Ainda não. Mas a hora que nós começarmos a ter número maior de pacientes com a dengue, Cascavel já tem 3 casos esse ano, nós começamos a ter o ciclo da doença, né? O homem sendo sugado pelo mosquito, infectando o mosquito, que vai sugar um outro indivíduo e vai levar a doença adiante. E lógico, a população de mosquito preocupa. É próprio desta época do ano nós temos os insetos, né? Nós não vamos ter um inverno rigoroso, etc. Mas o ano que passou, o inverno foi muito lento. Ele foi muito... Lento não, desculpe, ameno. Isso, não estava frio demais, e não né? eliminou os ovos que estavam na natureza. Então, é interessante, é importante a população entender a dinâmica desta doença, deste agravo, a parte ambiental, que é o mosquito, a parte do homem, da doença mesmo, a maneira de tratar ou de enfrentar a doença, porque a gente acaba, isso aí não vai acontecer comigo. Mas acaba acontecendo, né? E uma coisa que a gente tem insistido muito é entender o que é essa doença. É uma doença causada por vírus, mas ele tem um vetor que espalha, que é o inseto. O inseto é um mosquito classificado, denominado de Aedes aegypti, não tem outros, não tem no pernilongo, não tem no mosquito. É apenas nesse, na fêmea do Aedes aegypti. A fêmea, para completar o seu ciclo biológico, ela precisa de sangue, então ela suga o sangue de qualquer animal. Prefere o homem porque nós não temos pelo, não temos pena, então é muito fácil ela introduzir, né, o probóscito dela, que é aquela... Que pica e machuca, anatômica, né? O biquinho que pica, que suga o sangue. E também se sabe por pesquisa que na hora que ela suga esse sangue, se o sangue estiver com viremia, quer dizer, o vírus está se multiplicando e ainda está circulando, ele não foi para as células, ele não foi para dentro do organismo, ela se infecta. Só que ela precisa de várias, a gente chama de repasto, ela se alimenta várias vezes de sangue porque ela bota ao longo da vida várias vezes. E quando ela está infectada, eventualmente ela pode passar para os seus ovos já o vírus. E ela vai colocar esses ovos no ambiente. Exato. E estes ovos, eles vão evoluir para larva, para mosquito já infectado. Esta é uma preocupação também, porque a gente sabe de pesquisas que esse ovo na natureza, ele pode resistir em condições amenas, como foi agora esse nosso período,
até 450 dias. Então, eu posso ter um ovo que agora recebeu água por causa da chuva, estava na borda de um recipiente, mas recebeu água, ele eclodiu, virou larva, virou mosquito. Se for fêmea, vai sugar e vai transmitir a doença. Exato. É um ciclo, assim, normal, só que o que a gente está vendo, a dificuldade é de eliminar o vírus, né? Ele vai estar presente quanto mais pacientes, né, pessoas infectadas, Exatamente. mais fácil. Mas ele não transmite, por exemplo, só para reforçar, é somente o Aedes aegypti. Nenhum outro mosquito vai... Ele no pode... Brasil. Isso, ele pode picar, ele vai pegar o sangue contaminado, mas ele não vai passar para outra pessoa. Exatamente. Na biologia dessa doença, no ciclo dessa doença, é este mosquito especificamente, a fêmea do Aedes aegypti. Isso no Brasil, porque na Ásia, África, é outro mosquito da família, é o Albopictus, que nós também temos aqui. Então, o risco desse outro mosquito acabar tendo uma transformação, uma mudança, e também albergar o vírus da dengue é um grande, risco, né? É uma outra situação é que o mesmo Aedes aegypti que pode transmitir a dengue, ele também transmite a febre amarela urbana. Então, nós temos o risco, nós temos também um sistema de vigilância para a febre amarela. Por enquanto, os casos que nós temos no Brasil, eles estão ainda confinados na mata. Eles atacam, eles acometem os primatas não humanos, que são macacos, né? Uma série de espécies de macacos. Às vezes, um agricultor, um pescador que entra numa reserva natural ainda pode ser infectado, daí é pelo Albopictus ou pelo... não Albopictus, é o Sabetes aqui. Então, nós temos uma vigilância entomológica de saber quais são os mosquitos que nós temos na área, se esse mosquito é transmissor de alguma doença e se ele está infectado. Tudo isso é feito dentro da vigilância ambiental, que é uma estrutura que a Secretaria de Estado da Saúde tem. Nós mapeamos o Paraná. E quando o secretário de Estado ele sai fazendo alerta que a dengue está chegando, nós temos o mosquito e ele está olhando essa faixa onde acontece realmente a doença, que é a faixa oeste do Paraná, que é quente, até o norte velho do Paraná. Que são as duas regiões que vão receber, né? As regionais irão receber um repasse de 4,2 milhões de reais para combater. A regional de Cascavel, se não me engano, ficou com 600 mil reais. Não é bem a regional, isso vem para os municípios. Para os municípios. Todos os municípios do Paraná vão receber um dinheiro para aplicar em vigilância em saúde, é um dinheiro que a gente chama de carimbado, ele é para ações de vigilância em saúde, ao longo agora desse ano, e as regionais receberão por parte da Secretaria de Estado também reforço, insumo, equipamento, carro, diária para supervisão, então nós vamos ter essa possibilidade de sair. Nós tivemos agora que convocar 2 profissionais que estavam em férias, porque a dengue, ela normalmente começa a ocorrer no finalzinho de dezembro, em janeiro você tem alguns casos, em fevereiro começa a aumentar, março tem as epidemias quando acontece, abril começa a decair. Esse ano ela se antecipou. Bastante. E a gente sempre fala assim, não dá para dispensar todo mundo da dengue. Então, já que janeiro é um mês morto, vamos dar férias para o pessoal. Tivemos que chamar 2 já estão em campo, já estão atuando, estão viajando. Nem chegaram na regional a hora que eu saí, né? Eles devem estar a caminho. Mas nós já estamos dando apoio para os municípios que precisam. Por quê? Perto aqui, vizinho, a nossa regional, nós estamos tendo problemas. Na regional de Foz, alguns municípios com muitos casos, a de Toledo, e ali de Umuarama não, mas Campo a de Mourão. Campo Mourão, de Paranavaí, que tem os Paranavaí, municípios que é mais com complicado. epidemia. Exato. Né? São 5, né? 5. Só para lembrar aqui, Paranavaí, Japurape, Abiru, São Carlos do Ivaí e Fênix. São todos na região norte. São todos nessa região aqui. Mas aqui, assim, a gente tem Cascavel com 3 casos nesse momento. Formosa com 4. Que já aumentou. E Capitão com 1. Um caso, esses são os casos confirmados já laboratorialmente. Nós temos 60 notificações hoje. Saindo de lá, eu dei uma olhada, são 60 notificações e 8 casos confirmados. Quantas notificações dessas 60 que nós ainda não temos o resultado do exame?
50. Por quê? Então, porque a doença, ela a qualquer também momento os números, né? a doença também ela tem um ritmo. Ou você coleta sangue bem no início dos sintomas, até o 3º dia, ou você vai coletar a partir do 7º dia, para ter o resultado confiável. No meio desse período, você não tem nem a presença do vírus, nem a presença do anticorpo. Então, as pessoas, por que não sai o resultado rápido? Porque essa é a dinâmica da doença. Independente de ter o resultado, o que o serviço tem que fazer? Numa suspeita de dengue, é o médico que vai suspeitar, vai pedir exames, imediatamente esse serviço tem que avisar a vigilância epidemiológica, que é a vigilância das doenças, ela avisa imediatamente a vigilância ambiental, que é endemias, e é feito o trabalho, a gente chama de raio, né? O trabalho de campo, que é pesquisar mais sintomáticos, é pesquisar a presença da larva do mosquito ali na região e fazer o tratamento, se for o caso. Ou remover todos os recipientes que têm água, calha, vasinho, como você estava falando, pneu, casquinha de ovo, lixo. Porque é muito fácil de juntar água, né? É. E não sei se você tem acompanhado nas reportagens, quando eles mostram um recipiente com larva, são várias larvas, não é uma. É dezenas, é centenas. E não precisa muito espaço. Não. Né? Eles são minúsculos, então qualquer o tampinha ciclo, de garrafa já está servindo para eles. Casquinha de ovo. O plástico, às vezes, ele faz O plástico fica abaulado, coleciona água ali. A vida inteira desta fêmea é 45 dias. E ela causa um estrago então, gigantesco. Em 45 dias, ela vai ovopor, né? A ovoposição dela em torno de 10 vezes, não mais do que isso, e cada vez de 80 a 100 ovinhos. Então, você imagina, uma fêmea pode colocar até 1000 ovos. Uma fêmea. E se tudo isso, todos esses ovos tiverem uma condição boa de reprodução mesmo, de evolução, nós vamos ter a cada fêmea 1000 mosquitos. Não chega a isso, vamos baixar para 500. Mas eu tenho um risco enorme. Até o ser humano organizar a sua ação, articular, planejar um mutirão, nós já temos várias gerações de mosquitos. Que é o que a gente observa. Infelizmente, né? Parece que sempre quando acontece é em cima do que está acontecendo que vai ser feita a prevenção. Mas daí já no combate, prevenir já não adianta. Um jornal de meio-dia, ele anunciou assim na manchete, antes do jornal. Dengue explode em Campo Grande, né? São 7.000 e poucos casos até agora. Daí, quando eles vieram com a notícia, temos que fazer uma correção. São 8.300 casos. Quer dizer, o número é tão rápido, é violento quando você entra numa epidemia, que todo caso suspeito, ele vira caso. Você não tem tempo de coletar material de todo esse... Imagine agulha, seringa, A gente já passou frasco. por isso há uns 2 anos, não foi? Em vários municípios, não no município de Cascavel. Mas assim, Capitão Leandro das Marques foi um caso bastante complicado. Jesuítas, Nova Aurora, Cafelândia, Corbélia, a gente já teve, né? Anaí, que é um município pequenininho. Não tinha como controlar mais, né? Por isso que é importante que as pessoas, aí, nesse início, que as pessoas procurem o sistema de saúde com o início dos sintomas, né? Tudo tem que estar articulado. O paciente pensar na dengue e procurar logo uma assistência. Esse profissional estar pensando em dengue e avisar e fazer a solicitação de exame rapidamente. Mesmo assim, vai levar alguns dias para o resultado, mas tem como um exame eu falei. prático na hora? Tem o teste rápido, mas ele não está disponível em todas as regionais. Foz do Iguaçu, que é um problema crônico, todo ano tem epidemia, eles estão liberados para fazer esse teste rápido, que fura o dedo, faz uma análise rapidinha e vai dar uma coloração diferente e diz se é positivo ou não. Parecido com o exame de diabetes? Estes testes, eles têm que ser validados. Então, a gente faz experiências. Se depois destes testes positivos, lá o exame tradicional confirmar, ele é validado e daí ele pode ser espalhado. E realmente a gente espera esse teste rápido, que inclusive está sendo produzido aqui no Paraná, porque a gente vai ter uma agilidade muito grande. Aquilo que não é dengue, nós não vamos fazer aquela ação de campo e usar este profissional da endemias, que nós não temos tantos assim, né? Ele vai centrar os seus esforços realmente no que é dengue.
E, lógico, a gente só vai conseguir segurar essa doença e não ter epidemia se cada um fizer a sua parte. Cada um, válido, nós, população. É muito válido um puxão de orelha nesse momento, né? Porque de se pensar que uma cidade do tamanho de Cascavel está aí com uma infestação de 4,5%, de que sempre existem campanhas, né, de conscientização, esclarecimento, para as pessoas cuidarem dos seus quintais, e não acontece. A gente pensa assim de uma maneira muito rápida no quintal, no terreno baldio, mas nós temos que pensar também naquele encontro do galho, no que a gente chama de oco da árvore, numa calha. São várias situações que essa fêmea, ela vai pousar, colocar os seus ovos, depois ela vai voar, vai colocar em outro lugar, e quando este recipiente, quando esse local receber água, se receber água, você tem ali a evolução, a procriação do mosquito. Se não receber, ótimo, não vai acontecer nada, né? E tem água suja, né, doutora? Passou aquela época O Rio de Janeiro fez, né, essa pesquisa porque nós tínhamos a ideia e nós tínhamos esse conceito, está lá na descrição dos livros mais antigos. Dengue é uma doença viral aguda, causa febre, mal-estar, dor em todo o corpo, etc., que pode evoluir para a morte. E dizia nos livros mais antigos, dengue é uma doença viral benigna. O benigna já foi tirado, porque ela mata, não é benigna. É assim como a gente dizia, sarampo é benigno, não é doença, nenhuma doença é benigna. A dengue, cerca de 70% dos casos são assintomáticos, então você não sabe quem teve. É mais complicado ainda. Eu posso ter tido dengue com uma sintomatologia muito leve, uma dorzinha, uma dor de cabeça, achei que estava com febre. Aí foi lá e tomou um remédio, que não é aconselhável. Melhorei, né? Não sei. Quando vier um outro tipo de vírus da dengue, que são 4, o meu organismo está já sensibilizado, tem a memória deste vírus, e aí é outro problema da dengue. O vírus provoca uma reação em quem já está sensibilizado exagerada. E nós vamos ter os casos mais graves da dengue, complicados, os casos hemorrágicos da dengue. Que é o mais grave. Peabiru tem esse advogado que foi a óbito, né? Ele provavelmente já teve dengue em outro período, porque Peabiru já teve, já passou tem um histórico de epidemias em outros períodos. E nós temos 4 tipos de vírus. Você não consegue fazer a vacina, porque a vacina vai fazer a mesma provocação. Você pode fazer a vacina contra o vírus 1 da dengue, o sujeito está imunizado. Se ele tiver contato com o vírus 2, ele vai ter essa reação exacerbada. Se você fizer a vacina contra o vírus 2, ele vai ter a reação exacerbada. Então é muito difícil para a ciência chegar nesse consenso. Todo ano a gente ouve o anúncio de que a vacina da dengue está quase na reta final, nos estudos finais, e ela não sai. Assim, está chegando os testes, em razão dessa situação, né, da resposta anômala, a resposta errada do organismo frente ao que o vírus provoca. E as hemorragias que a dengue provoca, elas dificilmente são externas. Em casos graves, sim, você vai ter o indivíduo sangrando por tudo, mas ele sangra no cérebro, no intestino, no coração, às vezes na pele, no rim. Então, internamente, ele pode estar tendo sangramento se a gente não vê, não percebe, né? E o caso está agravando. Então, é importante, é muito mais grave em idosos e crianças que têm um sistema de defesa mais fragilizado, e também no caso de quem já foi infectado. Aí o risco de complicar é muito alto. E o tipo 4, ele é mais agressivo do que os outros? Ele tem o mesmo comportamento. Só que o tipo 4 é novidade no Paraná, porque nós não tivemos o vírus circulando. Isso, né? Tinha os casos que vinham 1 ou 2 ou 3, né? Alguns casos importados. E a gente já teve o caso autóctone, quer dizer, ele está aqui, né, na nossa região, que é o caso lá de Paranavaí. O paciente está bem, não foi a óbito, mas autóctone significa
adoeceu ali no local. Então, é ali que ele foi infectado pelo vírus. Exato. E aí, quando a gente fala aqui da regional, esses 8, a gente está falando de casos autóctones. Não, nós temos... Desses 8 existem... Metade é importado e a metade é autóctone. O importado, ele preocupa sim, porque tem dengue. Mas quando você começa a ter um autóctone, você já diz, a doença está sustentada aqui. Sustentada aqui, ela está presente na nossa região, né? A regional fez um trabalho exaustivo ano passado com os municípios, visitou demais, supervisionou, incomodou os municípios. Eu digo que foi um trabalho antipático de tanto que a gente falou de dengue. E a gente está com uma situação mais ou menos confortável, porque isso também é resultado de cobrança, o município realmente fazendo ação, o Ministério Público interviu em alguns casos, né? A gente tem também esse parceiro, mas nós precisamos criar o hábito de eu só vou eliminar essa doença, eliminar esse risco da minha casa, se eu, meu vizinho, se a minha comunidade eliminar, diminuir realmente esses criadouros, né? Aí eu vou baixar o número de mosquitos, de população de mosquito, eu vou também baixar o risco de ter a doença, de ter uma epidemia aqui. É a única forma, já que a vacina não existe, previsão. A medicação é só para os sintomas, ela não é uma medicação curativa, e tem esta situação imunológica que quem já teve dengue e é infectado por um vírus diferente do primeiro, corre o risco de fazer uma dengue grave. Vocês conseguem, assim, tem um controle sobre a porcentagem da população que já ficou doente de dengue? Não. É difícil? Pela situação dos casos assintomáticos. Eu não sei se tive dengue. E testes laboratoriais que dizem, você já teve dengue porque você tem a presença de anticorpo contra a dengue. Não me dá o tipo, é genérico isso, e ele está presente no meu organismo em níveis que o laboratório consiga detectar 4 meses. Depois disso, vai dar sempre negativo, né? É diferente de uma hepatite que quando você faz a defesa, fica para o resto da vida positiva, marcado, aquele marcador da hepatite, ele é para o resto da vida. Da dengue, não. Então, se eu tive o ano passado, eu não vou saber esse ano. É muito complexo, né? Complexo. E parece tão simples, as pessoas não se atêm a esse detalhe, né, doutora? E também nós não sabemos dizer, em relação a casos que ocorreram e complicaram e não se achou a causa, se a gente já não teve dengue com complicação aqui, né? Com toda essa vigilância em cima, esse esclarecimento, essa capacitação que é feita sempre para os profissionais, eu acredito que não. Mas a gente tem que olhar todas as hipóteses. Então, a dengue é uma doença de agora, do verão, sim, ela é mais intensa agora, mas ela está se modificando. Nós fizemos, o Paraná lançou há 3 anos a vigilância dos casos de dengue no inverno. Para nossa surpresa, todos os meses frios, a gente tem 1, 2 casos de dengue. O Paraná registra, em média, 10 casos de dengue por mês no frio. Não era uma doença. Que não se esperava, né? Não era uma doença do frio. Então, o mosquito também está se adaptando às questões climáticas. Ou realmente a gente está tendo um calor maior, né, um aquecimento global, e esse mosquito não é eliminado. O ovinho fica parado lá no ambiente. É porque basta um dia de sol no inverno ali, se tem água, se ele está inteirinho ali, ele vai eclodir. E a gente que sabe de tudo isso, estuda e acompanha tudo isso, dói quando você vê numa via, numa rua, ou as pessoas jogando as coisas na calçada, ou abrindo a janela do carro e jogando fora do carro, sabe? Isso, assim, diz para nós que a nossa sociedade ainda tem muito para evoluir, para crescer, para ser cidadã mesmo, para não sujar, não emporcalhar o seu meio ambiente e não adoecer junto. Exato. Porque é uma questão cultural, uma questão de educação. E de conhecimento. Eu acho que se a gente não divulgar bastante isso, falar muito isso, a gente nunca vai convencer a população que é necessário algumas atitudes. E o mosquito, por exemplo, ele tem uma autonomia de voo de 300 metros. 3 quarteirões, se você pensar, né? Tira aí um pedaço da rua, vai dar 2,5 quarteirões.
Mas você imagine, o meu terreno é um terreno sujo, que tem recipientes, que tem coleção de água, só que lá o vizinho, 200 metros para frente, é um vizinho cuidadoso e tal. Ele pode adoecer, porque o mosquito vai atrás do sangue. Não escolhe, né, o dono. E o hábito desse mosquito é um hábito diurno. Comecinho da manhã, finalzinho da tarde. Não é um mosquito pernilongo da noite, aquele que incomoda o sono, não é. É rajadinho, quem tem vista boa, pegando o mosquito, vê que tem as listinhas ali, as marquinhas brancas, bem interessante. A larva, ela é diferente das outras, então nós temos leitores de larva, em todos os municípios nós capacitamos esses profissionais da endemias, né, da saúde ambiental, pegam a larva, essa é de Aedes, essa não é. Então, a gente tem, por isso que faz o levantamento rapidamente também. Assim, toda informação é válida e a gente, assim, fica aquele alerta, né, para quem está em casa, para dar uma cuidada maior, né, não deixar escapar da conferência no terreno, no quintal, na calha, na árvore, em todos os lugares, né, Cuidado, doutora? quando vai usar uma escada também para subir. E um alerta grande que a gente tem que fazer em relação ao inseticida. Nós já estamos mudando o inseticida no Paraná por causa da resistência. Já está resistente a outro que vocês utilizam? Há vários. E esse que nós utilizamos é liberado pelo Ministério, pela Anvisa, tem toda uma questão de concentração, como é que passa, aquele fumacê que a gente chama passa de manhã, ou a costal, que daí eles vão nas casas, entram nos terrenos. Mas o grande problema é que você cada vez tem que aumentar mais ou partir para uma linha de inseticidas mais potentes, mais tóxicos para o homem. E o mosquito está, se uma geração ela é resistente ao inseticida que está sendo usado, temifos, alfa-cipemetrina, etc., nós vamos ter todos os descendentes já com resistência. E aí não faz mais efeito. Então, não é passando inseticida, pode ser eventualmente uma atitude para ajudar naquele momento, mas não é a atitude mais correta. Não temos a vacina, temos que eliminar o vírus e só diminuindo a população de mosquitos. E deixar o vírus lá num cantinho que ele não nos incomode. Fica a dica aí para quem está em casa, para mim, para todo mundo, né, doutora? Muito obrigada pela sua participação no programa. Trazer mais informações sempre é muito importante. Sim. E, infelizmente, a gente tem que falar de dengue todo ano, né? Mas até a gente chegar num patamar que não tenhamos mais. A gente espera, né, que um dia a gente consiga se livrar, né? Igual a gente conversou essa semana, eu falei, é uma pauta que a gente da imprensa não consegue deixar de lado. Que é importante, mas é que, assim, é algo recorrente em razão da própria desleixo da população. Nós tivemos uma videoconferência a semana passada sobre dengue. E nessa videoconferência, as regionais todas agora têm equipamento para fazer a videoconferência, são as 22 regionais. E convidamos os gestores e os secretários. Então, nós tivemos a presença maciça de secretários, mas nós tivemos prefeitos e vice-prefeitos também nesse momento, que foi a videoconferência. Só quem vê o testemunho do prefeito de Piabiru entende como é dramática a situação. Ele começou a falar, ele pegou uma prefeitura com uma série de problemas e ele não conseguiu entrar na sala dele, no gabinete dele, porque ele teve tanta dificuldade. Ele contou com médicos, enfermeiros, com equipe que vieram dos outros municípios para ajudar, porque ele estava com uma situação caótica. Além da situação de desmonte, a situação da doença. E ele começou a chorar na videoconferência, sabe? Um prefeito, um gestor que assim se desespera porque ele diz, e a gente está fazendo tudo, está fazendo mutirão e não está acabando os casos. Esse é um outro problema. Uma epidemia, ela começa a diminuir 5, 6 semanas. Então você imagina o estresse da população, aquela fila, eles não tinham um posto de saúde funcionando, tiveram que criar uma unidade de 24 horas, vieram profissionais de outros municípios dar plantão ali, ajudar, e eles tiveram morte também. Então assim, é muito desgastante, quem já passou por isso sabe como é estressante, o risco de uma pessoa morrer, aquele mal-estar que fica porque não deu conta, porque é muito triste isso. E a gente, com algumas ações, pode evitar, né? Então,
O nosso sonho, para quem trabalha com isso, é que a gente tenha dengue lá como um indicador, assim, nem um caso, 2, mas não a situação que foge do controle. E ela foge muito rápido do controle. É isso que a gente observa e que ninguém gosta. Exatamente. Muito obrigada. E a gente agradece também a você que está em casa, que acompanhou mais este Cidade em Destaque. E eu lhe convido a continuar conosco aqui na programação da Stop TV.